Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham a indústria naval mais poderosa e produtiva do mundo. Ao final da guerra, os estaleiros norte-americanos haviam construído aproximadamente 5.500 navios, representando quase 90% da tonelagem mundial de construção naval. Durante o conflito, os estaleiros Kaiser, em Vancouver, Washington, estavam produzindo um navio Liberty a cada 5 dias. Essa capacidade industrial permitiu que a Marinha dos Estados Unidos se tornasse a força naval dominante no mundo, projetando um poder incomparável para todos os cantos do globo por 80 anos e contando. Mas com o tempo, as coisas mudaram. A China alcançou. É por isso que a Marinha dos Estados Unidos lançou um plano de modernização massivo e ambicioso, não apenas para restaurar o status quo, mas para garantir a dominância naval dos Estados Unidos por décadas, mesmo no quintal da China. Então vamos dar uma olhada mais de perto no que está no plano, no pensamento por trás dele e em alguns dos desafios que precisarão ser superados. Assim, tudo se encaixa como planejado. No final da Guerra Civil Chinesa, em 1949, as capacidades de construção naval da China eram praticamente inexistentes. Hoje, a capacidade de construção naval da China é estimada em mais de 200 vezes maior do que a dos Estados Unidos, e sua marinha já é maior do que a dos Estados Unidos. Em termos de número de cascos, se não de tonelagem, eles também estão fechando rapidamente a diferença tecnológica. Enquanto isso, a construção naval dos Etibus Space-Siwa encolheu e representa menos de 1% da tonelagem mundial. Nesse ritmo, o Escritório de Inteligência Naval dos Space-Siwa projeta que dentro de uma década, a China estará operando 475 navios de combate. Comparado com a projeção da Marinha dos Space-Siwa de 305 a 317 navios, colocando os Space-Siwa em desvantagem numérica e operacional, especialmente no Pacífico Ocidental. A crescente urgência de lidar com o crescimento exponencial do poder naval da China se reflete no pedido de orçamento da Marinha para o ano fiscal de 2026. O pedido da Marinha está incluído na Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2026, ou NDAA, que foi aprovada tanto pelo Senado quanto pelo Congresso dos Space-Siwa em dezembro de 2025. O pedido de financiamento da Marinha inclui seu esforço mais ambicioso de construção naval em anos, e os tipos de navios que ela deseja construir refletem suas prioridades em mudança. Em 2024, a Marinha pediu ao Congresso financiamento para construir 9 navios em 2025, mas foram apenas 6 em 2026. No entanto, ela quer construir 19 novos cascos. Somando tudo, é o maior pedido único de novos navios em 25 anos. O custo desses novos navios é de impressionantes, 47,3 bilhões de dólares, mas isso representa apenas 16% do pedido total de orçamento da Marinha, que é de 292,2 bilhões de dólares. Os navios incluem um submarino de mísseis balísticos classe Columbia, 2 submarinos de ataque classe Virginia, 2 destroyers classe Ali Burke, um navio-doca de transporte anfíbio classe San Antonio, um navio de assalto anfíbio classe América, 9 navios de desembarque médios, 2 navios petroleiros de reabastecimento classe John Lewis e um navio de vigilância oceânica classe Impeccable. Chama a atenção que não há nenhuma das novas fragatas classe Constelação. Destaque nos últimos pedidos da Marinha. O secretário da Marinha, João Fellan, anunciou em novembro que o programa havia sido cancelado abruptamente, interrompendo a construção de 4 dos 6 navios planejados, depois que apenas 2 navios, o USS Constelação e o USS Congresso, haviam começado a ser construídos. Os Estados Unidos, na verdade, não constroem um novo casco do zero desde a década de 1960, e a classe Constelação não foi diferente. Era para ser um trabalho relativamente simples e econômico, modificando um projeto padronizado e já testado, baseado no modelo italiano Frame. No entanto, após atrasos significativos e estouros de orçamento, em grande parte devido a extensas mudanças no projeto, o design original foi transformado em uma embarcação quase irreconhecível. Com apenas 15% de similaridade com o projeto europeu original, cancelar provavelmente foi a decisão mais sensata. Isso é especialmente verdadeiro, já que a Marinha planeja acelerar a modernização da frota redirecionando os fundos não utilizados do programa Constellation para novas classes de navios de guerra mais fáceis e rápidos de construir, como os combatentes de superfície não tripulados. Também está ausente do plano de construção naval o programa em andamento dos porta-aviões classe Ford. No entanto,
A NDAA concede autoridade de financiamento incremental para que a Marinha adquira os próximos 2 porta-aviões da classe Ford, juntamente com um total de 5 submarinos de mísseis balísticos da classe Columbia. O secretário da Marinha pode firmar um ou mais contratos para aquisição antecipada, construção avançada e compra de materiais e equipamentos em quantidades econômicas associadas à aquisição dos porta-aviões da classe Ford, diz o documento. Executivos do estaleiro Newport News, onde os porta-aviões estão sendo construídos, dizem isso. A compra em bloco economiza para a Marinha ao adquirir materiais antecipadamente e mantém a cadeia de suprimentos ativa com muito trabalho. A encomenda antecipada de bilhões de dólares dificilmente afetará o preço das ações da Huntington Ingalls Industries, ou as chances dos executivos receberem um bônus substancial. Para os submarinos, a NDAA diz que a Marinha poderia assinar um contrato para comprar todos os 5 submarinos da classe Columbia no ano fiscal de 2026, com a primeira entrega prevista para 2028. Também está incluído no pedido um financiamento de 989 milhões de dólares para o Programa de Otimização da Infraestrutura dos Estaleiros, que foca na modernização dos 4 estaleiros da Marinha em Norfolk, Virgínia, Portsmouth, Maine, Puget Sound, Washington e Pearl Harbor, Havaí. Esses estaleiros têm, em média, mais de 80 anos e, em alguns casos, seus diques secos são ainda mais antigos. Isso representa um dos principais desafios que terão que ser superados para que o plano tenha sucesso, como veremos um pouco mais adiante. Além disso, 16,2 bilhões de dólares são destinados à manutenção de navios e 7,3 bilhões de dólares para as operações dos navios. Isso destaca o tamanho do compromisso necessário para operar uma marinha que cobre o mundo todo, mas há muito mais em uma marinha do que apenas navios, especialmente uma gigante como a Marinha dos Estados, por mais poderosa que seja. Muitos cascos dos Estados Unidos servem principalmente como plataformas para transporte de armamentos avançados, fuzileiros navais, forças terrestres e seu incomparável poder aéreo. Na verdade, uma integração mais próxima entre esses vários elementos e outros componentes das Forças Armadas dos Estados Unidos como um todo é uma parte fundamental do pensamento estratégico por trás do plano de modernização da Marinha. De qualquer forma, além do enorme investimento em novos navios, a NDA também aprova bilhões de dólares para a aquisição de aviação naval, 5,8 bilhões de dólares para a aquisição de armamentos navais e 3,8 bilhões de dólares para a aquisição do Corpo de Fuzileiros Navais. Em relação às aeronaves, o pedido da Marinha inclui 10 caças F-35C Lightning II, a variante do caça de quinta geração, capaz de operar em porta-aviões, somando-se ao seu atual inventário de 60 unidades. Também inclui 15 helicópteros MH-60 RS Seahawk, elevando o total para 235 e mais, 2 helicópteros de transporte pesado CH-50 e 3K King Stallion, que ainda estão em fase inicial de desenvolvimento. Para integrar a frota atual de 10 unidades, 4 novas aeronaves E-2D Advanced Hawkeye de alerta aéreo antecipado vão complementar as 30 que a Marinha já possui, enquanto 6 novos reabastecedores aéreos não tripulados em Q-25, a Stingray, cuja linha de produção em série ainda está sendo estabelecida, vão dobrar a frota existente. O Enki-25 Stingray é a principal tentativa da Marinha de implantar operacionalmente UAVs de asa fixa para lançamento por catapulta a partir de seus super porta-aviões. Com um pedido total planejado de 67 aeronaves operacionais e 9 de teste, ele atende a uma necessidade urgente de uma solução de reabastecimento aéreo mais eficiente do que a que existe atualmente. Infelizmente, o programa está anos atrasado em relação ao cronograma, causando problemas de obsolescência de componentes. Isso contribuiu para um aumento de 65% no custo unitário projetado, chegando a 209 milhões de dólares. No entanto, se o Enki-25 puder ser integrado com sucesso às alas aéreas dos porta-aviões, ele tem potencial para adaptação a diversos papéis adicionais, como transportar mísseis antinavio LRASM. Completando a aviação, foram encomendadas 6 novas aeronaves de treinamento T-45C Goshawk para se somarem às 150 já existentes na Marinha. Em termos de armamento, a Marinha planeja adquirir sistemas de armas importantes em 2026, incluindo 280 mísseis de cruzeiro Tomahawk, mais de 1.000 munições conjuntas de ataque direto ou GDAMs, 200 mísseis, guiados antirradiação avançados AGM-88G, 150 mísseis, ARAR de longo alcance, AIM-174B,
100 mísseis navais de ataque para navios de superfície, 60 interceptadores SM-6 Block IB e 500 foguetes guiados a laser APKWS. O orçamento também inclui melhorias nos sistemas de combate Aegis em seus destroyers e cruzadores. Agora, essas aquisições reabastecem parte dos estoques utilizados durante as operações dos ISIS e SEWA no Mar Vermelho em apoio a Israel durante 2024 e 2025, ao mesmo tempo em que aumentam a letalidade geral da frota, as capacidades de guerra eletrônica e de defesa aérea e antimísseis. Agora, qualquer plano de modernização militar na era atual seria desonesto se não incluísse a integração de sistemas não tripulados. Especialmente no contexto naval e aéreo, como a guerra na Ucrânia e a guerra de 12 dias entre Israel, os Abu Biswa e o Irã demonstraram, os drones mudaram completamente a forma como a guerra é travada, principalmente no ar e no mar no contexto naval. Os drones marítimos baratos, mas letais, da Ucrânia causaram estragos na frota do Mar Negro da Rússia e na frota de petroleiros clandestinos, chegando até mesmo ao Mar Mediterrâneo. Para a Marinha dos Essuntuewa, embarcações não tripuladas podem otimizar e reduzir drasticamente os custos dos navios de combate, se produzidas e usadas em larga escala. O orçamento da Marinha para 2026 inclui 3 bilhões de dólares para sistemas não tripulados, um aumento de aproximadamente 70% em relação ao orçamento de 2025. O valor inclui 1,7 bilhão de dólares para embarcações de superfície não tripuladas autônomas, ou USVs, 1,2 bilhão de dólares para software e 734 milhões de dólares para embarcações subaquáticas não tripuladas, ou UUVs, para aumentar o alcance da frota e reduzir o risco das embarcações tripuladas. O orçamento inclui recursos para a compra de 12 embarcações de superfície não tripuladas médias, ou MUCVs, e 6 embarcações de superfície não tripuladas grandes, ou LUSVs. Atualizações para o veículo de superfície não tripulado comum, ou CUSV, para contramedidas de minas, também estão incluídos UUVs, barracuda de grande deslocamento adicionais, ou LDUUVs, para vigilância submarina e sistemas autônomos de caça-minas como o ANAC S-20C e o MK-18 Mod 2 Kingfish UUV. Também há 58 milhões de dólares para o desenvolvimento de aeronaves colaborativas de combate embarcadas em porta-aviões, ou CCAS, também conhecidas como drones ALA. Em setembro, foi revelado que contratos haviam sido emitidos para Anduril, Boeing, General Atomics e Northrop Grumman, solicitando propostas para CCAS embarcados em porta-aviões. Um quinto contrato foi posteriormente concedido a Lockheed para sua plataforma de autonomia MDC-X. Talvez mais importante, além desse enorme investimento em sistemas não tripulados, um novo escritório consolidando o desenvolvimento e a aquisição de sistemas autônomos em uma única entidade foi recentemente estabelecido. O Executivo de Aquisição de Portfólio de Sistemas Robóticos Autônomos, ou PAI-RAS, irá absorver o desenvolvimento de até 66 programas em 18 diferentes escritórios sob um único profissional de aquisição, que irá se reportar diretamente ao secretário assistente da Marinha para Pesquisa, Desenvolvimento e Aquisição. O PAI irá supervisionar programas que vão desde o programa XEL Veículo Subaquático não tripulado até as novas embarcações modulares de ataque de superfície e o planejado novo sistema de superfície não tripulado de enxame pequeno. No total, o PAI será responsável por cerca de 19 bilhões de dólares em aquisições em vários programas nos próximos 5 anos. Embora nenhum deles deva estar pronto até 2026, o Congresso reservou 2,1 bilhões de dólares para o que ficou conhecido como Programa MASC, o esforço da Marinha para construir uma embarcação não tripulada que atuaria como um compartimento de munições auxiliar e uma plataforma de sensores para navios tripulados. O MASC substituirá os programas anteriores de veículos de superfície não tripulados de grande e médio porte e, em tese, transportará 2 contêineres de 40 pés e navegará a uma velocidade de cruzeiro de 25 nós aproximadamente, 40 km por hora por até 2.500 milhas náuticas. Com um consumo elétrico de 75 kWh, o MASC poderia, por exemplo, transportar 8 mísseis SM-6. Há também 113 milhões de dólares para adquirir um ORCA, suplementados por 21,5 milhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento. O Orca Shluv da Boeing foi projetado para ser o primeiro grande drone submarino da Marinha.
É um Vante submarino de 50 toneladas com propulsão híbrida, capaz de permanecer submerso por meses, com alcance de quase 12 mil quilômetros e capacidade para transportar cargas de até 8 toneladas. Talvez 2026 seja finalmente o ano em que ele finalmente entre na água. O programa Orca está anos atrasado devido a problemas de fornecimento e desafios técnicos relacionados à autonomia, duração da bateria e navegação. Outros programas e solicitações de UVs de grande deslocamento incluem o Ocean Explorer, para missões de longa duração com cargas úteis modulares. A plataforma marítima autônoma de combate do DIL, para UVs capazes de combate armados com torpedos pesados. E o grande UV Manta Ray da DARPA Northrop Grumman. A Marinha também solicitou 50 milhões de dólares para o projeto Liberator, um programa para desenvolver um lançador subaquático containerizado para torpedos pesados, provavelmente destinado ao uso com seus maiores USVs e UUVs. No total, além de todo o hardware, em 2026 a Marinha está buscando 2,7 bilhões de dólares para programas de ciência e tecnologia, que abrangem pesquisa e desenvolvimento. O fundo de P&D inclui 312 milhões de dólares para o projeto e desenvolvimento do submarino classe Columbia, incluindo o desenvolvimento de sistemas de propulsão nuclear. Estão previstos ainda 623 milhões de dólares para o desenvolvimento do futuro submarino de ataque, a fim de combater ameaças emergentes de adversários. Notavelmente, o plano de 2026 também prioriza a prontidão, a cultura dos combatentes e a qualidade de vida, com um aumento salarial geral de 3,8% para os militares e mais bilhões de dólares aplicados em educação e treinamento. Ele estende o projeto piloto de cuidados infantis em casa, que oferece assistência financeira para famílias em locais selecionados, ajudando a compensar o custo dos serviços de cuidados infantis em casa. Até 2029, o projeto de lei cria um programa piloto para ampliar pagamentos por serviços de cuidados infantis em áreas de alto custo. Em relação à educação, a atividade de educação do Departamento de Defesa, ou DODEA, poderá estabelecer um programa de matrícula dupla com uma instituição de ensino superior. Permite que alunos das escolas DODEA façam aulas universitárias e obtenham créditos gratuitamente. Distritos escolares com muitos filhos de militares seguirão recebendo auxílio de impacto do Departamento de Defesa, com 50 milhões de dólares em recursos do DoD, e mais 20 milhões de dólares destinados a distritos escolares que atendem crianças militares com deficiências graves. Em relação à moradia, o orçamento financia 3 projetos de construção para habitação familiar, juntamente com esforços de melhoria para a revitalização das casas existentes. Manutenção de cerca de 8.650 unidades de propriedade do governo e 1.650 unidades alugadas, além de atividades de planejamento e design para apoiar os projetos, principalmente em Guam e no Japão, como você pode ver. Veja, quase 300 bilhões de dólares em gastos da Marinha compram um conjunto abrangente e de grande alcance de capacidades e provavelmente superarão os gastos da China em 2026, se não a sua produção naval. Levando em conta os gastos fora do orçamento, estima-se que o orçamento de defesa da China esteja entre 300 e 450 bilhões de dólares, com alguns legisladores dos Estados Unidos especulando que o total possa chegar a 700 bilhões de dólares. Com os gastos da Marinha, estimados em 25 a 30% do total das despesas de defesa, os gastos da Marinha dos Estados Unidos podem superar os da China de 1 a 3 vezes. Mais importante ainda, o plano da Marinha dos Estados Unidos para 2026 reflete uma ênfase na velocidade e agilidade para reduzir a diferença em relação à vantagem da China, tanto na produção de cascos quanto na implementação de sistemas ultramodernos. Como Pete Hegseth, o secretário de guerra dos Estados Unidos, aponta, os gastos massivos não se tratam apenas de aplicar o que o colega do canal do YouTube Cap Army chama de toe-up, jogando quantias obscenas de dinheiro no problema. A velocidade de entrega agora é o nosso princípio organizador, disse ele em novembro, acrescentando: se nossos combatentes morrerem ou nosso país perder porque demoramos demais para entregar o que precisavam, nós falhamos. É simples assim. O senso de urgência caiu muito e, diante dos desafios, precisamos retomá-lo. De fato, todo o orçamento foi elaborado para apoiar a orientação estratégica provisória de defesa nacional e implementada pelo presidente Donald Trump para restaurar a paz por meio da força diante das ameaças.
De acordo com Hegseth, o objetivo é restaurar o ethos guerreiro nas forças armadas dos etaipos exíseus, reconstruir o exército e restabelecer a dissuasão. O secretário da Marinha, Fielan, definiu 3 prioridades para alinhar a Marinha a essa visão e fortalecer a construção naval e a base industrial marítima. Promover uma cultura de combatente adaptável, responsável e inovadora, além de melhorar a saúde, o bem-estar e o treinamento do nosso pessoal e de suas famílias. Diante disso, a Marinha pretende reconstruir, reformar e focar novamente no que realmente importa: prontidão, responsabilidade e dissuasão. Essa estratégia tem 2 pontos principais. O Plano de Navegação para a Marinha de Guerra dos Estados Unidos prioriza capacidades e recursos que elevam o nível básico de prontidão da Marinha para responder em situações de competição, crise e conflito. E o objetivo central da orientação de planejamento do CMC é dissuadir conflitos e, quando a dissuasão falha, derrotar os inimigos dos Estados Unidos em batalha. À primeira vista, o orçamento parece cumprir todos esses requisitos, e até mais. Até o final de 2026, a Marinha deve estar operando uma força de batalha destacável de 287 navios, incluindo 115 combatentes de superfície, 63 submarinos, 36 navios de apoio, 31 de logística de combate, 31 anfíbios e 11 porta-aviões. Isso representa uma redução de 9 navios em comparação com a frota de 2025, refletindo a priorização da qualidade e da prontidão operacional em vez da quantidade. A estratégia é trocar embarcações antigas por plataformas avançadas mais adequadas a conflitos intensos, especialmente no Pacífico. Além disso, o foco do novo plano de aquisição em plataformas anfíbias e logísticas é uma resposta direta ao aumento dos desafios operacionais no Oriente Médio e na América Latina, voltado para facilitar respostas rápidas a crises regionais e apoiar operações avançadas sustentadas, impulsionando o esforço de modernização. Quantias enormes são destinadas ao investimento em P&D para desenvolver e implantar capacidades futuras para todos os tipos de conflito. Isso inclui mísseis de cruzeiro nucleares. Modernização do Sistema de Comunicações Estratégicas TACAMO, que conecta a Autoridade Nacional de Comando dos SSBio com os sistemas de entrega nuclear, além de veículos não tripulados e projetos classificados. Como vimos, também há uma série de iniciativas para melhorar a qualidade de vida e a qualidade do serviço dos militares da Marinha. Além disso, embora um pouco controverso, o plano de 2026 visa eliminar gastos desnecessários, reduzindo programas de menor valor, como serviços de contratos de clima DEI, serviços de TI e otimização da força de trabalho, reinvestindo os recursos em prioridades mais urgentes. Somando tudo, o investimento sem precedentes em capacidades navais significa muito mais do que a capacidade do EBOA de gastar mais do que seus rivais, por ordens de grandeza. Isso representa uma mudança estratégica na postura marítima dos ETs, enviando um recado claro a aliados e adversários. Os EUA estão investindo pesado em sua força naval para proteger seus interesses e manter sua hegemonia. Ainda assim, há muitos que questionam se os EUA serão capazes de superar desafios significativos, possivelmente esmagadores, para conseguir executar o plano. Apesar dos objetivos ambiciosos do programa de otimização da infraestrutura dos estaleiros de Trump, os EUA produziram apenas 3 novos cascos em 2025. O esforço coordenado em regulamentações, comércio, investimentos, força de trabalho, treinamento e capacidade industrial para reverter décadas de declínio está claramente fazendo diferença. Mas é realista esperar que os estaleiros decadentes dos EPSAUs aumentem sua produção em mais de 6 vezes em um ano para entregar 19. Parece otimista, para dizer o mínimo. Outro grande problema é encontrar e reter os milhares de trabalhadores qualificados que serão necessários para aumentar a produção. A Marinha e a indústria naval dos ICEL, em geral, há muito tempo sofrem com uma escassez aguda de mão de obra qualificada, especialmente em cargos cruciais como mestres soldadores, encanadores industriais e eletricistas. Você pode imprimir dinheiro para pagá-los, mas não criar soldadores e operários do aço assim. Já há escassez desses trabalhadores nos EPSAUs e a concorrência de outros setores, especialmente da indústria crescente de centros de dados de IA, reduz ainda mais o número de profissionais disponíveis. Melhorar salários e benefícios é uma forma de lidar com esse problema. Importar mão de obra ou até mesmo terceirizar parte da construção naval para aliados gigantes do setor, como Japão e Coreia do Sul, são outras opções. No entanto, há desvantagens nessas últimas abordagens.
Terceirizar a construção naval prejudica o desenvolvimento da força de trabalho dos Estados seus e aumenta riscos de violações de segurança ao empregar estrangeiros. Esses problemas contribuíram para uma situação em que atrasos significativos e estouros de custos passaram a caracterizar os programas de construção naval da Marinha. Segundo o relatório do Escritório de Responsabilidade Governamental de 2025, quase todos os grandes programas, como submarinos da classe Virginia e destroyers classe Ali Burke, estão anos atrasados no cronograma. Só o tempo dirá se as novas políticas de aquisição da Marinha, que focam em veículos não tripulados e força distribuída, e estruturas de apoio mais unificadas, vão mudar o rumo para o gigante adormecido da produção naval dos Estados Unidos. Ou se centenas de bilhões de dólares vão novamente enriquecer principalmente o complexo industrial militar, enquanto a construção naval dos Estados patina e a China avança. Nós, é claro, vamos continuar acompanhando todos os últimos acontecimentos. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir.